Oi, esse é o Projeto Piloto Podcast. Aqui a gente vai conversar sobre temas que nos ajudam a ampliar a nossa visão de mundo e a nos sentir menos solitárias nas nossas jornadas. Conversas sobre comportamento, diversidade, bem-estar, maternidade e o que mais der vontade. Eu sou Lu Ferreira, influenciadora, mãe e empreendedora que acredita que cada dia é uma oportunidade para a gente ser melhor do que ontem. Eu sou a Thaís Farage, eu sou consultora de moda, mãe do Miguel e do Tom e adoro uma boa conversa. E hoje a gente está aqui com o Dr. Daniel Barros, que é médico psiquiatra, defensor do riso. Palestrante, autor, comunicador. Tem canal no YouTube. Já vamos deixar aqui o link para vocês irem lá conhecer. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Prazer meu estar aqui. Fica aqui. Levando a palavra do riso para as Boa pessoas. Boa palavra, né, para levar. Trazer a palavra do riso neste momento que é sempre... É um lembrete importante, né? Que rir é preciso. E ainda mais num momento, a gente estava conversando antes de começar. Conversando antes de começar. Conversando antes de começar. Que a gente tá vivendo um momento que é muito desafiador, né? Assim, acho que para todo mundo, porque é um momento de um pós-pandemia, que ninguém sabia o que era isso, ninguém nunca tinha vivido isso, né, no nosso tempo. De reconexão com as pessoas, né? Que a gente tá voltando a ter eventos e ocasiões que a gente se encontra. E, ao mesmo tempo, um momento maluco no nosso país especificamente, né? De transição, de polarização, Copa do Mundo com Natal. Tipo assim, né? Quem planejou esse ano não pensou. Exagerou. Podia ter espalhado mais, eu acho, Os eventos. Os eventos, ou as emoções, assim. Pelo menos, né? Talvez, né? Precisava sentir tanto, tão junto, né? Assim. E aí eu queria falar sobre a história do riso, assim. Que existe algum momento em que a falta do riso, ela é preocupante? Ou que rir demais é um sintoma também? Que rir demais é desespero. Rir demais é desespero. O riso é fascinante, né? O assunto, o tema, porque ele é muito amplo, né? Você tem o sorriso sedutor, você tem o riso sarcástico, você tem a risada gostosa que nos une. Mas a ideia do livro, do Rir é Preciso, é falar desse riso gostoso, né? Do humor, que tem muitas coisas positivas associado ao riso. E foi um desafio, porque eu comecei a escrevê-lo ainda em 2021, pensando, né? Assim, o livro tem um trabalho longo enfim, ficar em cima e pesquisar. Vivi um ano pesquisando, depois mais uns 6 meses escrevendo, depois editando. Mas ele foi pensado para esse momento de saída de pandemia mesmo. Porque foi uma coincidência muito grande. O meu livro anterior, com a editora Sextante, tratava das emoções negativas. Né? Chamava o lado bom do lado ruim. Ou seja, o lado útil das emoções negativas. Por que a gente fica triste? Por que a gente tem raiva, medo? E ele foi lançado às vésperas da pandemia. Ele foi lançado em março de 2020. Nossa, planejou, né? Parece que, né, que tinha sido planejado para isso. Você combinou com a pandemia. E ele foi, por conta disso, muito importante para as pessoas. Assim, foi muito útil, porque a gente estava ali tendo que lidar com medo, tendo que lidar com raiva, com tristeza, luto. Frustração. Então, foi uma coincidência. Aí, quando a gente começou a pensar no próximo livro, aí já não foi mais coincidência. Eu pensei, bom, a gente vai precisar se reerguer emocionalmente, a gente vai precisar reagir, a gente vai precisar seguir em frente, e a gente vai precisar se reconectar, a gente vai precisar aprender a entrar em sintonia de novo. E o riso, especificamente, é um tema que eu já gosto desde muito tempo, já leio bastante, já tinha, assim, muito interesse. Escrevia, de vez em quando, artigos no Estadão, que eu escrevo sobre quando aconteceu alguma polêmica e tal. Então é um tema que eu já andava paquerando. E aí pareceu, assim, o timing certo, sabe? Porque o riso faz isso, né? Ele nos levanta, ele levanta o nosso moral, ele dá uma aliviada nos sentimentos ruins, ele nos conecta, né? Se a gente faz uma brincadeira aqui, a gente ri, o pessoal que tá assistindo ri com a gente, tá todo mundo conectado, né? Nesse mesmo momento. Então, sim, ele pode ser exagerado, pode ser prejudicial nesse sentido, né? Rir de tudo ser desespero. Ele pode fazer muita falta.
em momentos em que a gente não consegue rir absolutamente, isso é um sinal ruim para nós, né, de como nós estamos, mas bem utilizado ele só tem vantagem, né, só traz coisas boas pra gente. Eu tenho falado muito de saúde mental, assim, nas minhas redes. E isso se intensificou muito na pandemia, né? Que era um momento em que, na minha família, nunca foi um tabu. Uhum. Minha mãe é psicóloga, então eu fiz terapia desde os meus 11 anos, porque eu era muito tímida. Depois com 16, depois com 20 e pouco. Então, assim, nunca foi um tabu, sempre foi normal. Minha mãe, né, ela não chegou a trabalhar nessa área, mas ela teve formação nessa área e tal. Mas a gente vê que é um tema que, para muita gente, ainda hoje é um tabu. Foi muito curioso que eu troquei de médico psiquiatra recentemente. E aí a primeira consulta é uma consulta mais longa, né? Assim, pra pessoa conhecer e tal, seu histórico. E eu achei muito interessante que a minha médica, ela ficou uns 15 minutos pregando a palavra da importância da psiquiatria. Não é coisa de doido, a gente precisa, o tratamento, não sei o quê. E falando disso na internet, eu me deparo com dois feedbacks das pessoas. Um deles é: nossa, Lu, que legal que você tá falando disso, é muito importante, porque eu sou psiquiatra, eu sou psicólogo, ou sou paciente, e pra mim esse tema é realmente importante. E o outro é: ai, nossa, eu fui num médico e ele falou pra eu tomar um remédio, eu tô com medo, eu não sei se eu tomo ou se eu não tomo. E assim, eu tenho visto que a gente tem falado cada vez mais sobre saúde mental e as pessoas estão um pouco mais abertas, mas eu queria saber, assim, você como médico e como comunicador, assim, você nota ainda essa resistência das pessoas, esse preconceito das pessoas? É muito interessante quando a gente fala do estigma e do preconceito, porque eu consigo ver a história, a gente nem sempre tem o privilégio de ver a história acontecendo na nossa frente, né? E eu lembro quando eu decidi fazer psiquiatria, eu me formei em 2000, né? Então, faz, né, 22 anos, e eu falei, vou fazer residência em psiquiatria. Eu lembro direitinho da minha avó falando assim, ai filho, mas não é perigoso? Né? Vai ficar com os dois. A minha namorada, depois noiva e hoje esposa, ela tinha um certo receio de falar para as pessoas que ela estava casando com um psiquiatra, parecia estranho, né? Caramba. Então, isso vem mudando e vem mudando muito. A gente tem visto o assunto cada vez mais espaço para a gente discutir, espaço no jornal, espaço na TV. Eu sou produto do meu tempo, né? Enfim, eu sou um comunicador porque o assunto se tornou importante. Uhum. Então, eu ajudei o assunto ganhar relevância, mas fui levado também pela relevância do assunto. Essa coisa que um leva o outro. Então, mudou muito. Mas, isto posto, eu vejo essa transformação histórica, mas infelizmente ainda existe muito preconceito. Ainda existe muito estigma. Só para vocês terem uma ideia, gente, no Brasil, tinha uma estimativa da Organização Mundial de Saúde e hoje foi comprovada numa pesquisa do ano passado, feita em Porto Alegre e em São Paulo, que 80% das pessoas com depressão não se tratam adequadamente. 80%. De 10 pessoas que estão com depressão, só 2 estão se tratando, têm diagnóstico e estão se tratando direito. É muito pouca gente. E o principal obstáculo para o tratamento, o principal obstáculo para o tratamento não é falta de acesso, é preconceito, é estigma. Mas sabe o que eu sinto? Que tem também um outro lado, e eu não tenho a menor capacidade de discutir isso, então eu vou só jogar a bomba e vocês guiem. Boa sorte. Não, que eu acho que tem também um outro lado da supermedicalização das coisas, né? Que também é um assunto que está sendo muito discutido. A gente vê a indústria dos remédios como também entra com força, de que tudo é remédio. Então, você acha que isso também não colabora? Essa é uma pergunta que sempre aparece e eu me debato com ela e eu tento refletir sobre esse fenômeno, mas quando a gente olha os dados reais, os dados de mundo real, assim, de sociedade como um todo, fica claro que tem muito mais gente que precisava tomar remédio ou se tratar, não se tratando nem tomando remédio, do que o contrário. Entendi. Existe esse problema? Existe. Mas ele é muito de redação do jornal, sabe? Ele é muito… Eu acho que é muito da bolha. Ele é muito de um extrato social que tende a buscar uma solução fácil e rápida. É prejudicial?
sem dúvida. Mas até o Andrew Solomon é um escritor que fez um dos livros mais importantes sobre divulgação de depressão, chamado O Demônio do Meio-Dia. E, enfim, depois escreveu outros livros importantes sobre suicídio. O livro mais bonito dele chama Longe da Árvore, que ele conta, porque tem o ditado, né, que o fruto não cai longe da árvore, que o filho é parecido com o pai, e ele fala de filhos que são diferentes dos pais. Então tem um capítulo sobre surdez, um capítulo sobre esquizofrenia, um capítulo sobre homossexualidade, e Nossa, que lindo importante esse livro, lindo, eu quero lindo. ler. Chama Longe da Árvore. Mas ele fala que, o que eu concordo, assim, que o prejuízo de pessoas medicalizarem sua tristeza é elas adiarem a solução do problema, porque o remédio não vai resolver, né? E elas estão procurando no lugar errado. Mas é um prejuízo infinitamente menor do que a pessoa estar doente e não se tratar. Né? Então existe essa questão, existe questão com outros problemas, né? Por exemplo, eu já tinha percebido isso no consultório, agora já está na boca das pessoas, sujeitos buscando remédios para melhorar a performance, né? Então eu tenho que dar conta de cada vez mais trabalho, então me dá um estimulante e tal, não resolve, né? É um problema, mas o problema de pessoas doentes não se tratarem, ele é muito mais grave, né? Como você falou que 80% das pessoas com depressão não se tratam. Essa porcentagem são de pessoas diagnosticadas ou em geral? Não, você vai na sociedade e você vai levantar quem tem depressão. Tá. E aí você investiga lá num determinado recorte da sociedade, num determinado tempo, você descobre que tem lá 10 pessoas por metro quadrado ali que estão com depressão. Dessas 10, só 2 estão se tratando adequadamente. O que é considerado uma pessoa em depressão? É a pessoa que tá naquele momento assim… nada tem graça. Não tô com vontade de fazer nada. Ou é a pessoa que tem essa tendência? Vou explicar minha pergunta. Eu sou uma pessoa diagnosticada com depressão. Tenho caso histórico familiar, já tive episódios antes. E a impressão que eu tenho como paciente me auto-observando é que eu tenho, tipo, uma tendência à depressão. Sei lá, eu não sei se eu posso fazer um paralelo com… pressão alta, sabe assim? Aquela pessoa que se descuidar um pouco, ela tem ali um descontrole. Então a minha impressão é essa, que acontecem algumas coisas, né? Eu perco um pouco ali o foco da vida, da minha rotina, do meu problema. E lá, caio. Entro em depressão. A pessoa está em depressão quando ela, tipo, tá nesse estado de… né, sei lá, indiferença e de não sentir emoções nem muito positivas e às vezes mais negativas ou também nem muito negativas, né, de indiferença, ou é essa pessoa que tem essa possibilidade, digamos assim, um espectro, louca, eu tô inventando termos aqui. Não, mas acho que deu pra entender? Claro. E não é muito difícil da gente entender, não, porque a depressão é um estado. A pessoa está com depressão. Tá? A depressão, pra gente entender, ela é um adoecimento do nosso humor. A gente divide, né? O corpo, embora ele funcione tudo de uma vez, a gente tem o coração, a gente tem o pulmão, a gente tem o intestino, que são órgãos separados que funcionam integrados. A nossa mente também tem funções. A gente tem a atenção, a gente tem a consciência, a gente tem a memória e a gente tem o humor. Funciona tudo de uma vez, mas são funções separadas. O humor é esse colorido da vida, né? Positivo, emoções gostosas, alegria, otimismo, disposição, vontade, energia. E o humor negativo, a coisa mais para baixo, a tristeza, o pessimismo, o desânimo, a desmotivação. Muito bem. Na depressão, existe um adoecimento desta função, que é o humor. Fica mais difícil para a pessoa ter emoções positivas. Fica mais difícil rir, fica mais difícil encontrar motivos para dar risada, mais difícil se alegrar, mais difícil ter energia para fazer as coisas. Se apaixonar, ter tesão. Tudo. Lavar a roupa, fazer o almoço. Nossa, tem um copo na pia, é aquele estado que a pessoa vê um copo na pia e fala, meu Deus, um copo. Como é que eu vou lidar com esse copo? O copo fica lá 5 dias. O copo fica gigante, Exato, né? tudo fica muito grande. Na depressão, o que é bom fica sem graça, o que já era sem graça fica ruim, e o que era ruim se torna uma tortura, né? Então tudo desce um degrau.
E as emoções positivas ficam mais difícil e as emoções negativas ficam mais fácil. Então todo mundo se irrita, mas a pessoa que tá com depressão se irrita com mais facilidade. É aquele momento que a pessoa tá brigando e às vezes no meio da briga ela já sabe, não era pra eu estar brigando. Né? Assim, ela começa a reagir. Já vem uma voz de uma consciência. Ela sabe que não era pra estar reagindo daquele jeito, mas não consegue não fazer, porque tá muito fácil, tá? O freio das emoções negativas tá prejudicado. Então, isso traz um monte de outros sintomas juntos. Então, alteração de sono, alteração de apetite, alteração de memória, a pessoa fica mais distraída, tem um monte de coisa que vem junto com a depressão. E esse estado não é meramente uma tristeza. Às vezes a depressão nem vem com tristeza. Uhum. Às vezes a pessoa tá só sem energia, irritada, mas não tá necessariamente triste. E é isso que tem que ser tratado. Isso não é normal, isso não faz parte da vida. Parte da vida a gente às vezes tá alegre, às vezes tá triste, às vezes a gente tá de luto, às vezes a gente tá muito triste, mas isso oscila e a gente reage. Às vezes as emoções tomam o controle, você percebe os prejuízos, você não tá bem, mas você não consegue melhorar. É isso que a gente vai tratar. Algumas pessoas podem ter mais tendência a entrar nesse estado depressivo, mas não é por causa disso que ela está com depressão. Perfeito. Entendi. E aí, os tratamentos, aquelas, né? Eu queria falar de ansiedade, já entrei na depressão. Mas é como não falar, né? Assim, é uma coisa. Porque eu acho também que talvez, das doenças psiquiátricas, eu não sei qual é a mais comum, mas é a que eu vejo que talvez as pessoas tenham mais estigma, né? As pessoas… uma vez um amigo foi me contar que estava com depressão e eu achei que ele estava, sei lá, com um câncer, sabe? Não que não seja uma doença séria, mas é uma doença que tem um tratamento, existem, né, caminhos que você pode percorrer e, enfim… Perdi totalmente a minha pergunta. Acho que você ia perguntar da gravidade, não era? Da depressão? Não, eu queria entender por que essa doença especificamente… Por que as pessoas têm tanto medo de admitir que elas estão tristes? Sim, e sabe? do tratamento, você perguntar sobre a possibilidade que tem tratamento, possibilidade de tratamento e de… Porque é isso, né? O remédio, ele não é o tratamento para depressão. Ele é um dos… não é mas ele é tratamento. Mas ele não vai curar a causa, né? Depende. Sério? Porque qual é a causa da depressão? Não sei. Mas ninguém sabe. Não tem uma história de que tem uma depressão. Gente, assim, vamos fazer esse parênteses importante. Eu sei muito pouco sobre saúde mental, tá? Mas quem tá assistindo normalmente então, também. Ótimo, então eu sou você aqui. É claro. Eu sou a você. Eu sou a você, eu sou a leiga. Mas não tem também uma coisa de que tem alguns tipos de depressão que são químicas, que precisa do remédio pra balancear? Então, ou é lá. um caô? Essas duas perguntas são muito importantes. Porque aqui a gente tem duas perguntas que foram postas. Mas a química não é a causa. Não, mas a química não pode ser a causa. Né? É isso. E qual é a causa da depressão? A gente não sabe. A gente não sabe, não tem, quer dizer, não é que a gente não sabe, a gente sabe de vários fatores associados no desenlace final, no resultado final, que é a depressão. Mas não tem um fator que seja assim, esta depressão foi causada por isso, e isso a gente atuando, a gente vai resolver tudo. A nossa mente, ela é tão complexa que a gente não consegue nem saber por que a gente escolhe sopa ou salada. Tem um monte de fatores. Uma entrada, o senhor vai querer sopa ou salada? Sei lá, salada. O que tem por trás dessa salada? Desde da minha infância, da minha educação, do meu estado no momento, da temperatura ambiente, se eu vi um outdoor. Percebe? Então como é que a gente vai falar que a gente conhece a causa da depressão? Então, o remédio é o tratamento? A terapia é o tratamento? O estilo de vida é o tratamento? Não, tudo é o tratamento. Eu até uma vez fiz um artigo que chamava assim, tomar remédio é fácil, difícil é tomar jeito. Mas é verdade. Mas o remédio é muito importante. Ele é muito importante, porque não é que a química cause a depressão, mas a gente sabe que atuar na química pode aliviar bastante a depressão. E às vezes até dá energia pra pessoa conseguir… Pra tomar jeito. Pra colocar em marcha as coisas que vão ser importantes para que ela continue bem. Sim. Porque quando você tá em depressão, não importa qual seja a causa, foi, sei lá, foi tudo. Foi a loteria da vida que levou a pessoa pra depressão. Ela vai se isolando, ela vai trabalhando com menos motivação, tudo parece difícil, ela trata os outros com mais hostilidade, ela recebe mais hostilidade de volta, vai se criando um ambiente… Cavando um buraco, né? Que aí deixa ela mais triste, atua nos neurotransmissores, as circunstâncias, os neurotransmissores atuam nas circunstâncias, uma coisa puxa a outra. Então você tem que atuar, quando você vai tratar, de forma global. Não tem problema nenhum dar remédio, mas nenhum.
Mas também não tem problema nenhum você sugerir uma terapia ou fazer atividade física. Para casos leves, eventualmente, você nem precisa de remédio, né? Mas quando a pessoa vai no médico, e claro, né? Médico é como qualquer coisa. Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente que tá interessada em você ou não. Mas foi num bom médico, teve a confiança, teve um vínculo, viu que a pessoa prestou atenção e te ouviu. Se ele falar que precisa tomar remédio, se ela falar que precisa tomar remédio, toma um remédio. Não é igual assim, eu vou no oftalmologista, mas eu não quero saber se ele passar óculos, eu não vou usar. Quer dizer, gente, vai passar se precisar. Entendo 100%. Eu sou muito essa pessoa. Eu fui no psiquiatra agora recentemente, porque a gente gravou um monte de podcast falando. e eu comecei a pensar assim: tem alguma coisa errada comigo. Tem todo mundo em volta de mim tem algum problema de saúde mental. Eu tô escondendo. Daí eu fui no psiquiatra só pra falar: me conta, você acha que eu tô com alguma coisa? Juro. Aí ele falou, não, tá tudo. Você se sente bem? Eu falei, me sinto. Ele falou, qual é o problema? Eu falei, assim, grave? Agora nenhum, tô num momento muito bom da vida, tô muito feliz. Ele falou, você é a primeira pessoa que chegou aqui essa semana falando que tá muito feliz. Eu acho que tá tudo bem, assim, pode ser feliz. Perfeito. Vai em paz. Tá vendo? Isso. Na história do remédio, eu gosto de quando me mandam, né? Lu, me passaram remédio e eu tô, não sei se eu tomo. Eu falo, se tivesse ido num médico, se tivesse com pressão alta, ele te passasse um remédio pra diminuir a pressão e você puder, né, fazer o tratamento, você ia falar, não vou tomar. Gente, e outra, é um remédio, assim, deu ruim, não foi tão bom, troca, vai mudar, não é que acabou, assim, caiu a perna, né? Eu sempre falo isso, gente, mas esse remédio, ele não engorda, ele não tira libido, ele não vicia. Eu falo assim, é a coisa que mais falam. Olha, o remédio existe pra ajudar. Se ele for atrapalhar, a gente tira. Eu não tô aqui te condenando a tomar o remédio, eu tô te prescrevendo o remédio. Vai te ajudar. Muda, se for o caso, né? E é muito comum isso até no tratamento psiquiátrico, né? De tipo, bom, eu já passei por isso várias vezes. De começar com remédio, sei lá, ter um sintoma adverso, uma reação adversa que incomoda muito. Não, vamos troca. E aí o outro dá certo e você se adapta e aquela coisa vai se desenvolvendo, né? Tudo bem. Tudo na vida, não só na medicina e nem só na psiquiatria, é uma questão de custo-benefício. Sim, tudo. Sim. O benefício o custo que a pessoa paga pra estar ouvindo a gente aqui, ela tem um custo. Sim. Ela tá deixando de fazer outras coisas, ou tá deixando de ouvir outras coisas, mas é porque ela tem um grande benefício de ouvir vocês. Então ela escolhe ouvir. Tudo aqui tudo na vida é custo-benefício. Então, tratar com remédio, com terapia, com atividade física, com o que for, tem um custo, mas tem um benefício. A gente sempre vai estar monitorando essa relação. Não, e é muito maluco, porque a gente, assim, eu que fiz a pergunta da supermedicalização. Porém, também estamos vivendo um momento ao mesmo tempo, né? Porque a sociedade é complexa, a gente não vive só uma coisa. Desse pânico do remédio, né? Então, sei lá, tem as pessoas que não se vacinaram, essa loucura. E eu tenho filhos e, sei lá, eu tenho zero questão, assim, tá doente, precisa tomar remédio, toma remédio. Zero, eu não perco 10 segundos da minha vida. E eu lembro que quando o Tom, meu filho mais novo, precisou tomar antibiótico, ele precisou tomar antibiótico antes de 1 ano. Ou logo com 1 ano, não vou nem lembro também, porque nem foi um negócio que me marcou tanto. Mas eu lembro de uma amiga falar assim comigo, ai, Thaís, nossa, eu sinto muito que ele vai precisar tomar antibiótico. Eu falei, não, eu sinto, ainda bem que tem um antibiótico, o menino tá doente. É claro. Mas tem esse lugar, assim, das pessoas que não vão tomar antibiótico de jeito nenhum. E que também, assim, né, os extremos são sempre muito complicados, né? Os extremos, eles são… Sabe o que os extremos são? Burros. Não, os extremos são um lugar de conforto. De ficar reafirmando. É porque você olhar a realidade como ela é difícil, é complexo. Mudar de ideia. Ter que ponderar quando pode, quando não pode. Tem um lado, tem outro lado. Puxa, aqui tem razão. Eu sou aqui desse lado, mas aquele lado ali tá falando um negócio que, puxa, é verdade. Será que eu vou ter que então ir contra a minha turma aqui? Quanto mais complexo o mundo fica, quanto mais nuançado, mais confortável é o extremo. Porque aí você já sabe automaticamente tudo que tá certo, tudo que tá errado. Então, infelizmente, existe essa tendência, mas momentos como esse, eu acho que a gente leva a informação, a gente não tá falando pros extremos. Os extremos, eles estão surdos, cada um, eles não né? querem ouvir. Mas são a minoria, felizmente. A gente tá falando pras pessoas que estão dispostas a ponderar, a pensar, falar, puxa, não tinha visto por esse lado, pode ser, enfim, esse é o nosso trabalho, né? Então vamos falar de ansiedade? Eu tenho aprendido muito sobre ansiedade porque eu tive diagnóstico de TAG e eu sempre fui ansiosa. Tipo, meio óbvio, né? Eu ter o diagnóstico e sempre ter sido ansiosa porque
A gente tava conversando antes de começar e, tipo, a tag é, tipo, quando a ansiedade chegou num ponto em que atrapalha, né? Porque a ansiedade é um traço de personalidade. Tem pessoas que é mais ansiosa, menos ansiosa, vai ter algum evento grande na vida, a gente fica ansioso com aquilo. Mas chega num ponto em que essa ansiedade pode ser prejudicial pra pessoa. É isso que é a tag? Para quem não é íntimo, né? É transtorno de ansiedade generalizada. Tag né? pra nós, da galera. Para os insiders, né? É transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Vamos lá. É difícil a ansiedade generalizada, sabe? Por quê? Eu até fiz um vídeo recente sobre os casos leves, o desafio dos casos leves. Porque quando a pessoa fica ruim, quando a casa cai, né? Quando dá ruim pra pessoa, ela procura tratamento. Porque não dá pra ir levando. Ela tá caída, ela precisa de ajuda pra levantar. Você cria filho. O prejuízo é funciona. claro, briga, alguém fala, você tem que ir e tal, não sei o quê. Muito bem. Agora, quando o caso é leve, é difícil porque a pessoa vai ali aos trancos e barrancos. Ela vai levando. Ela reage um pouco ali, ela se esforça um pouco a colar, e a vida segue. Ela consegue estudar, ela consegue casar, ela consegue trabalhar, a vida vai seguindo. E ela não percebe que ela está com perda de qualidade de vida. Por que ela está com perda de qualidade de vida? Porque ela tem sintomas que estão presentes o tempo todo, ou na maior parte do tempo, que dificultam a sua interação com os outros, ou até consigo mesmo, né? Porque são emoções que estão desreguladas e que você não consegue por conta própria regular. Isso te atrapalha, isso tira oportunidades, isso tira qualidade de vida, só que não cai a ficha que aquilo era um problema, porque a pessoa acha que você acha que a você vida é é assim. Isso é normal. Isso é normal. Normalmente essas pessoas vão se tratar quando agrava por algum motivo. Então a pessoa que tem ansiedade generalizada, por exemplo, numa situação de maior estresse, na pandemia, numa mudança de emprego, enfim, numa separação, sei lá, tem mais risco de adoecer, ou de abrir um quadro ansioso para valer, ou de ter pânico, ou até de deprimir. Aí a pessoa vai por aquela queixa e você percebe que no fundo tem uma ansiedade aí de base, e muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não sou ansiosa. Ah, não, você não é ansiosa. Não, eu tô, assim, eu me antecipo aos problemas, eu fico ali preocupado, quando eu vou ter um negócio, eu já não consigo relaxar, mas eu não sou ansiosa. O que você chama de ansiedade, Isso, então? ansiedade, o que é? Eu não durmo Às e vezes tal, a mas pessoa acha normal. que a ansiedade é só ter taquicardia, né? Então, mas ou é só ficar acelerado. Eu acho bom você explicar pra gente isso. Porque a gente tava conversando antes, vocês falaram tag. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que é tag? Aí você explicou. E aí você falou, ansiedade todo mundo tem. Uhum. Mas a ansiedade generalizada não. É como o apêndice que vira apendicite. Então, mais ou menos… Vamos lá, o que é é ansiedade Perfeito. normal e o que passa a ser um Normal problema? é foda, né? Mas tem a ansiedade Mas que não… que não traz prejuízo. Mas uma é emoção. normal, é igual pressão. O que é pressão normal? 12/8, mais ou menos. Aí tem até 13/9, sei lá, normal, alta. É pressão. A gente chama de pressão, não tem medo de falar que é pressão, Entendi. né? Pressão alta, você vai tratar. Hipertensão, você vai tratar. Ansiedade, é normal, eu vou dar uma entrevista aqui, a gente vai conversar, eu tenho que ficar ansioso, eu tenho que me antecipar. Porque senão que hora que eu também vou tá chegar, morto, né? claro. Que hora que eu vou chegar, como é que eu vou saber onde que eu vou estacionar, enfim, né, o que eu vou falar. Eu tenho que ficar ali um pouco tenso, e isso é normal e necessário, né? Pra gente se antecipar algumas coisas e pra gente se preparar. Só que, assim como a pressão às vezes desregula e fica mais alta do que o saudável, e isso vai levando a enfim, lesões, né, nos órgãos, a ansiedade pode ficar mais alta do que o saudável. E o que é? Qual que é o 12/8 da ansiedade, né? Não tem um 12/8. O que tem é a pessoa sentir que ela não é atrapalhada por aquela emoção. Não, Daniel, eu fico ansioso quando precisa ficar, fico ansiosa quando precisa ficar, resolvo o negócio, relaxo, tudo bem. Saio de férias, fico tranquilo, final de semana, desligo, durmo bem. Na ansiedade generalizada, embora a pessoa não tenha uma crise de pânico, ela não tenha aquela ansiedade paralisante, ela tá o tempo todo com dificuldade de desligar, o tempo todo tensa, sensação às vezes até de dor no corpo, aquele peso nas costas, porque é uma tensão constante. Entra final de semana, ela não consegue relaxar, quando vê já é domingo porque passou. Tem uma coisa controladora? O perfil controlador está ligado à ansiedade, embora nem todo ansioso seja controlador. Entendi. Né? Porque o controlador é isso, eu quero ter tudo aqui debaixo da minha, né, dos meus joysticks aqui, né? Mas a ansiedade não é querer controlar o que vai vir? Não necessariamente querer controlar, você pode querer fugir.
Aí é medo, não? Mas o medo é uma ansiedade com objeto. Né? Então, ansiedade, o que é ansiedade? Essa emoção que nos coloca pro futuro. De verdade, é isso, isso tá certo. É algo que parece ou pode acontecer, o que a gente imagina que pode acontecer, o que a gente tá vendo que vai acontecer. E você quer que se é preparar ameaçador. pra aquilo. Gente, mas o controlador também. O controlador fica assim, não, mas a gente vai fazer desse jeito, porque você chegar lá na frente vai acontecer isso e aquilo. E Eu tá acho sempre… que esse é o ansioso. Não, mas eu acho que tem controlador, um controle. não, mas a ansiedade é um guarda-chuva. Cabe tudo debaixo dali. Tá tranquilo, grande guarda-chuva. Cabe o controlador, cabe o medroso, cabe Entendi. entendeu? A pessoa o esquivo, que foge de tudo. Então, né, o covarde, cabe tudo. Né? Desde uma pessoa que tem muito medo de tudo, né? Então eu tenho medo do outro, eu tenho medo do bicho, eu tenho medo do raio, eu tenho medo de tudo. Tem uma pessoa que vai e faz, ela acontece, ela trabalha, mas ela tá morrendo preocupada, querendo fazer, querendo… Não, temos que fechar por aqui, temos que fechar por aí. Às vezes a pessoa acha que não é ansiosa, porque ela não tem medo. Mas ela tá o tempo todo vivendo no futuro, nunca tá no presente. É isso, tentando controlar tudo pra que o futuro saia do jeito que ela acha que tem que sair. Desculpa, não sairá. Desculpa se a gente é da notícia, né? Não vai ser. Não vai acontecer. Você falou que a TAG, não necessariamente a pessoa tem ataques de pânico, taquicardia, mas pode ter, né? Pode ter, porque é um sintoma comum de ansiedade. Aliás, uma crise de pânico é uma coisa que qualquer pessoa pode ter sem que isso seja doença, né? É um aumento súbito da ansiedade. Vem uma taquicardia, vem uma aceleração da respiração, musculatura mais tensa, porque o cérebro detectou uma ameaça ou imaginou uma ameaça. Às vezes, sob ameaça, você tem uma crise. E às vezes sob ameaça, né? A gente vai falar de síndrome do pânico quando esses ataques são espontâneos e recorrentes. Então, do nada, a pessoa tem isso e isso fica se repetindo ao longo do tempo. Aí a gente fala de síndrome do pânico. Do nada ou com algum gatilho em comum? Assim, na percepção objetiva das pessoas é do nada. Né? Porque se é sempre quando eu vejo uma barata, eu tenho fobia de barata. Se é sempre quando eu vou falar com alguém, eu tenho fobia social. Se é sempre quando eu vou sair de casa, eu tenho agorafobia. Então, provavelmente tem gatilhos, mas são coisas que você não detecta o que são. Você tá lá assistindo um seriado, você tá ouvindo um podcast e aquele negócio vem, sem que você identifique qual é o gatilho. Então, na experiência subjetiva da pessoa, é do nada. Que louco. E o que a fobia, qual que é a diferença dela pro pânico? Aquelas, né? Virou uma consulta. A fobia, grosseiramente, é o pânico com um objeto. Né? Então, não é só um medo de barata, um medo de uma aflição com tempestade. É uma fobia. A pessoa tem crises de pânico, a pessoa evita, ela muda a rotina de tão desesperador que é enfrentar aquele objeto. E aí pode ser a fobia do que for, né? O comum, fobia de pequenos insetos, fobia de lugares fechados, fobia de lugares muito abertos, né? De sair de casa. E a fobia social, antigamente chamada fobia social, hoje mais chamada de ansiedade social, que é um pavor da interação, assim, tem gente que tranca a faculdade porque não consegue apresentar um trabalho. E que eu acho que a gente tá vivendo como sociedade um pouco isso no pós-pandemia, né? Eu tenho 0, eu depois da pandemia, sem brincadeira, se me chamar pra ir à missa, eu não sou católica, eu vou, assim, eu sou mais rolezeira. Mas eu senti que pós-pandemia eu fico mais cansada. Assim, por exemplo, eu sempre passei o dia inteiro fora de casa, trabalhando, fazendo coisas, chegava em casa à noite. Hoje em dia, quando eu passo o dia inteiro fora de casa, interagindo, encontrando as pessoas, almoço com um grupo, depois à tarde eu vou encontrar uma cliente, depois eu vou fazer… Eu chego em casa exausta. E eu não sei, fico pensando, será que a gente ficou destreinado? Essa é uma outra questão que eu acho bem interessante. Aí eu tenho uma hipótese. É uma isso, hipótese minha, não está testada, não está publicada mas em nenhum… Não estamos defendendo doutorado. Né? Em nenhum paper, mas eu tenho a seguinte hipótese. Na sociedade, nós temos pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas. Eu sou uma pessoa bastante introvertida. Eu não sou tímido, eu posso falar com uma multidão, posso falar com vocês, posso falar com quem está em casa numa boa. Mas introversão não tem a ver com timidez, a gente que confunde. Timidez é essa ansiedade do relacionamento. A introversão é da onde sai a sua energia. Estar em contato com as pessoas, muitas pessoas ou muito tempo, me drena muita energia. Fico muito mais confortável, me sinto muito melhor com menos gente, com menos tempo, ou até sozinho. Isso é gostoso pra mim. O extrovertido é o contrário. Ficar sozinho, ficar ali com pouca gente, ele fica aflito, ele quer barulho e tal. Muito bem. Isso tá
tá por aí, tá disperso na sociedade, tem gente de todo jeito. Só que a nossa sociedade privilegia muito a extroversão, mas muito. Se você fala assim, sexta-feira à noite o que você vai fazer? Eu vou ficar em casa lendo um livro sozinho. A pessoa fala, depressão. Você tá doente, né? Tem que aproveitar. Não, você tá fazendo uma coisa errada, né? Eu quero ficar só meia hora na festa e quero ir embora porque eu cansei. Mas só meia hora, a festa nem começou. Então a sociedade privilegia e entende como certo a extroversão. Muito bem, mais um dado aqui. Aí vem a pandemia. E o que acontece com a pandemia? A gente é obrigado a ficar em casa, a não sair na sexta-feira, a não ir pra festa com muita gente, etc. E eu acho que muitas pessoas se descobriram introvertidas. Gente, será que foi isso que me aconteceu? Sabe por quê? Você tava falando, eu tava pensando nisso aqui. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela acha que é tão certo a muvuca, o barulho, a festa, que às vezes a gente nem considera ficar em casa sexta-feira ou sair mais cedo da festa. Nem passa pela nossa cabeça. Vai no modo automático, né? E você é obrigado, você vai fazendo um negócio sem parar pra pensar se aquilo é o que você gostaria de estar fazendo. Mas sabe o que eu acho também? É que tem graus. Claro, né? Porque também, sem dúvida. quantas pessoas… Porque eu fiz muita terapia na minha vida, muita. E todas as vezes que a pessoa falava pra mim introvertido, eu imaginava, sei lá, entendeu? Assim, a pessoa que… Isoladaça, assim. ermitão. Com livros embaixo da cobertura. E que tem uma coisa da solidão e não da solitude. Que tem uma dificuldade de se relacionar com os outros. Uhum. Porque eu acho que talvez eu tenha me descoberto mais introspectiva. Eu amo ficar sozinha, não tenho nenhuma questão. Eu morei sozinha há anos, eu sou muito boa. Eu gosto muito de ler, que eu acho que é uma coisa que, tipo, assim, você tem que ter espaço emocional pra ser uma pessoa que gosta de ler, né? Mas eu acho que o meu grau talvez seja… Porque eu também gosto da muvuca. Mas talvez eu goste pouco. Pontualmente, não todo dia. Exato, mas eu acho que você ilustra bem a minha hipótese aqui. Olha, porque ele vai virar tema do paper. Não, sabe o que acontece? Vamos lá. Você sempre teve uma rotina que era isso, né? Um monte de festa, tal, não sei o que, tal, lá. Meio… Não é obrigado, mas entre aspas obrigado, né? Porque é o roteiro da sociedade, é assim que todo mundo faz, eu também faço, né? E aí quando você faz o diferente, você fala, caraca, meu… É que é gostoso? Eu gostei, por que eu tava saindo sexta-noite? Então, muita gente, e aí se a gente pensar numa distribuição, né, normal, assim, vai ter 50% das pessoas mais para um lado e 50% mais para o outro, só que tava todo mundo se comportando como um extrovertido. Enfim, é uma hipótese aqui de um introvertido, talvez, né, falando em nome da sua classe. Causa. Mas é isso, eu acho que entender que tem graus também é bom, né? Porque Sem senão dúvida. A gente tem que ser só… e a pessoa que é do festerê todo dia, ou a pessoa que quer ficar sozinha todo dia. E tem aí. Eu acho que sabe o que tem, que talvez a pandemia tenha ajudado nisso? A gente se conhecer e se respeitar. Né? Na verdade, essa ficha caiu pra mim tarde. Eu já era psiquiatra, já atendendo, assim, já era formado. E aí eu li um livro que mudou a minha vida, são poucos os livros que mudam a nossa vida, e esse livro mudou a minha vida, que chama O Poder dos Quietos. Que a Susan Cain, essa autora, ela fala sobre a introversão, sobre a extroversão e tal. E aí caiu a ficha pra mim, eu falei assim, eu mesmo confundia com timidez. Eu falei, mas eu sou zero tímido. E isso melhorou o meu relacionamento, porque a minha esposa, ela é exatamente o oposto. Ela é tímida e extrovertida. Eu não sou tímido e sou introvertido. Então ela sempre queria festa, sempre queria um monte de gente, eu nunca queria… colocando, né, nos estereótipos, né? Lógico que nenhum dos dois é extremo. Mas quando caiu a ficha, ela começou a aceitar ir embora um pouco mais cedo, ou chamar menos gente, ou eu comecei a ir um pouquinho mais, ir um pouquinho mais… E a gente se encontra no meio termo, mas você precisa ter essa consciência, essa autoconsciência para poder se respeitar. Senão você não consegue nem respeitar o que você não conhece, né? Eu acho que a pandemia fez muito isso, assim, da gente… Como a gente ficou muito com a gente mesmo, né? Ou no máximo ali com a família… foi meio que impossível não olhar pra dentro, né? Assim, não pensar em tudo. E também porque a gente tava vivendo uma coisa tão esquisita, né? Assim, tão inédita, que eu acho que todo mundo começou a se auto-perceber um pouco mais, assim, né? A refletir e etc. Aí agora, falando desse momento pós-pandemia, eu mudei de cidade e eu me sinto outra pessoa. É isso. Mas assim, mudou de onde pra onde? Eu mudei de Belo Horizonte pra São Paulo. Mas é outro universo, né? Mudou de planeta. Total. E aí eu falo
comentei com a Thaís, assim, eu falo, não, porque a Lu de São Paulo, ela gosta dessas coisas. A Lu de BH não gostava, mas a Lu de São Paulo adora. E aí, assim, eu sempre fui introvertida, sempre tive ciência disso, mas eu me considerava tímida. Na verdade, eu tinha ansiedade social, que eu aprendi a lidar com isso. E eu não sabia nem que eu tinha isso, mas você falou e era exatamente isso que eu tinha. E eu aprendi a lidar com isso e agora eu fico feliz em estar perto das pessoas porque eu consegui cuidar dessa minha ansiedade social e eu quero me conectar com as pessoas. Como que você acha que estão sendo essas conexões que a gente está fazendo agora nesse pós-pandemia? Você acha que elas são mais, talvez, verdadeiras? Que as pessoas estão se respeitando mais depois desse período? A resposta curta é não. Eu ia falar, gente, a mudança que a gente esperou da Muito pandemia legal. não veio. Na verdade, eu nunca esperei mudança nenhuma. Boa. Uma coisa que a história ensina pra gente é que a história não ensina nada pra gente. Poxa. Presta É atenção. que não dá pra esperar nada. Os erros que a gente cometeu nessa pandemia, a gente cometeu em pandemias anteriores. Enfim, a humanidade é o que é, e a gente melhora aqui, piora ali. Eu acho que, enfim, eu dizia o seguinte, no auge ali da pandemia, que tinham lições para ser tomadas ali. Tem aprendizados que a gente pode tomar. Mas a pandemia não é uma professora que te obriga a aprender. Tem gente que vai aprender e tem gente que não vai. E acho que a sociedade como um todo vai aprender? Não acho. Mas acho que tem muito aprendizado que muita gente teve. Isso sim, né? Enfim, teve um momento muito difícil ali na pandemia pra mim. Muito difícil não, mas um momento difícil… meio de 2020, quando já vimos que não era brincadeira, que não era uma coisa que ia passar logo, mas ainda não tinha muita noção de como que ia ser, e a rotina ainda não muito normalizada, a nova rotina, que eu dei uma caída mesmo, assim, sabe? Eu comecei a ficar irritado, meio pra baixo, e até falei, pô, será que eu tô entrando em depressão? Será que é alguma coisa pra cuidar? Então eu até conto esse episódio no Rir é Preciso, porque… O que eu fiz? Eu reorganizei minha rotina, eu vinha falando para as pessoas fazerem isso desde o começo e eu mesmo não tinha feito, né? Deixar numa nova rotina certinha e tal, legal para você acordar, saber o que vai fazer, isso, né, poupa muita energia. Então, reorganizei minha rotina e resolvi maratonar uma série de comédia. Eu falei assim, eu preciso de alguma coisa que levante meu humor, eu preciso rir, eu preciso coisas para me fazerem bem. E aí maratonei, eu já conhecia, estava assistindo, mas tinha parado uma série chamada Parks and Recreation, que é divertidíssima. E aí eu conto no livro que depois, quando eu estava escrevendo o livro e eu ia escrever esse episódio, eu fui pesquisar e a Amy Poehler, que é a protagonista da série, ela deu uma entrevista pro The Guardian falando isso. Sabe que essa Parks and Recreation, às vezes as pessoas maratonam porque faz elas se sentirem bem. Eu falei, olha, exatamente o que aconteceu comigo. Então, foi mais um aprendizado, uma experiência que eu tive, que veio da pandemia e que, enfim, hoje estou multiplicando, né, coloco no livro, estou falando aqui, mas que são coisas que foram lições. Quem quiser aprende, né, não é uma aberto, transformação, né, da sociedade nesse sentido. Eu fico pensando que às vezes é também um lugar que aprende, mas precisa ir retomando toda hora, né, assim, eu fico imaginando que rir é um jeito também de levar a vida, né? Assim, olhar para as coisas com mais bom humor, Perfeito. né? Sei lá, eu acho que é um jeito, né? Então, gente que leva tudo muito a sério. Você faz uma brincadeira, a pessoa fica brava. Sabe? Você fala, gente, ri um pouco, sabe? É só uma piada, tá tudo bem. E você acha que tem um jeito, assim, pra quem não tem isso, não nasceu com esse chip? Dá pra aprender? Dá pra aprender? Dá, principalmente porque todo mundo nasceu com esse chip. O humor está instalado no nosso cérebro. É igual qualquer outra habilidade humana. Tem gente que tem mais jeito, mais habilidade. Isso que eu ia falar, o Adnet definitivamente tem mais. Pois é. Tem gente que tem mais habilidade, tem gente que tem menos habilidade, tem gente que exercita mais, tem gente que exercita menos. Eu, por exemplo, eu sou muito ruim de futebol. Muito, mas muito ruim de futebol. Tipo, de dar vergonha. Né? É uma coisa assim constrangedora. Por quê que eu cheguei nesse ponto? Porque quando eu era pequeno, não gostava muito, não praticava, não praticava, fiquei ruim, não gostava, não jogava, círculo vicioso, assim, meu filho de 10 anos me dá drible fácil, né? Com humor, às vezes, como qualquer outra habilidade, acontece a mesma coisa. Ao contrário do futebol, com humor eu sempre tive uma certa facilidade de encontrar ali um time, de fazer uma brincadeira, e isso
se auto-reforça, porque aí você ganha atenção, porque aí você ganha sorriso, e aí então você pratica mais, e essa coisa de você se distanciar, o humor te dá um distanciamento, né, dos problemas, você lida com as coisas de uma outra maneira. Eu conto no livro também que minha irmã ficava brava porque eu fugia das broncas. Meus pais vinham me dar bronca, eu fazia uma piada, dava uma desarmada neles e tal. Ela devia morrer de ódio. Nossa, minha irmã ficava doida, até hoje ela fala disso, né? Então, isso se reforça. Quem caiu no tracking do mesmo tracking que eu caí no futebol com humor, não exercitou, não gostava, não tinha jeito, foi ficando mal-humorada, mas tá lá. Da mesma forma que se eu hoje falar assim, não, eu quero aprender a jogar futebol, eu jamais seria o craque da pelada, mas eu poderia brincar numa boa. A pessoa que fala, putz, mas se o humor faz tudo isso mesmo, né? Se ele nos ajuda, se ele nos conecta, se ele levanta o nosso astral, eu queria ter um pouco mais disso, é possível você exercitar. Dá pra treinar. A primeira coisa, acho que são 2 grandes dicas, né? A primeira é você encontrar alguma coisa que te faça rir, alguma coisa que minimamente você tenha apreço. Às vezes vai ser stand-up, às vezes vai ser comédia pastelão, vai ser o Gordo e o Magro, Tom e Jerry, seja o que for, que faça você rir um pouco, se exponha a isso. Se exponha, crie repertório. Ajuda muito, assim, quando você pega alguma coisa pra ler muito, eu lembro que eu lia aquela coleção Para Gostar de Ler, que tinha um monte de crônica, lia, qualquer assunto que a gente falava em casa ou com os amigos, eu tinha uma crônica que me vinha à cabeça. Eu li Legal. essa coleção também. Né? Era uma delícia, né? Então, se exponha ao humor, que isso vai te criando o repertório. E a outra coisa é como você disse, Thaís, assim, se distanciar um pouco, levar um pouco menos a sério. A gente saber que, cara, assim, ok, tudo é importante e tal, mas não é nada tão sério assim que você não possa dar uma relaxada, né? Que você não possa brincar com isso. Porque essa seriedade extrema, essa gravidade, é um passo pro fanatismo, né? É um passo pro radicalismo. O radicalismo é você não se permitir ver outro ponto de vista. Não é isso e acabou. Quando você consegue rir, se distanciar, falar, pera um pouquinho, vamos levar mais leve, isso é uma grande vacina, né, contra o radicalismo que a gente tá precisando bastante, né? Eu sinto que tem um pouco de leveza também. As pessoas mais divertidas e risonhas e alegres que eu conheço são as pessoas mais leves, assim. Perfeito. Que tem uma leveza com a vida, é isso, né? Nem tudo é tão sério e também nem tudo é pessoal, né? Isso. Nem tudo é sobre você, tá tudo isso, bem, assim. perfeito. E eu gosto muito desse termo leveza, eu até uso no livro como um paralelo, porque às vezes a pessoa tá falando, mas eu jamais vou ser o Adnet. Melhor pra você, porque ser o Adnet não é saudável, não nada contra ele, mas é igual ser o Neymar, não é saudável. O fazer disso uma profissão, né, cansa, né? trabalhar disso não faz bem, né? O esporte é muito bom para nossa saúde, mas o esporte profissional não. Não, tanto é que todo mundo se machuca. Exato, né? Os joelhos com todos 30 anos estão estrupiados. Exato, aposentadorias precoces, né? Então, o sedentarismo é ruim, o mau humor é ruim. Agora, você colocar uma vida mais ativa, você andar mais de escada, você trocar bicicleta, o carro pela bicicleta, te trazer um pouco mais de movimento, é bom. Isso é você introduzir a leveza que você falou. É você sair daquele mau humor e ver as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de distanciamento. Você pode ir para academia, você pode começar a treinar um esporte, ou seja, você pode começar a ativamente ver o humor, tentar fazer piada com as coisas, né, ativamente, mas daí pro profissional aí é dom, aí é energia. Gente, tudo bem, né? A essa altura não é pra todo mundo, isso que eu falo, se a essa altura seu dom não é da comédia, vamos procurar outro. Não estressa por isso, não, vamos só ser mais leve. Sabe que eu tenho uma impressão que ultimamente é igual o que a Thaís falou, né? Todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tá tomando um remédio. Você senta com uma mesa de amigos. Aconteceu esse final de semana. Não, o que você toma? Eu tomo esse. Você toma esse? Gente, super rola. Eu tomo fico isso sempre, é a hora que eu vou ao banheiro. Eu já tomei esse aí, não sei o quê. Teve um aumento de diagnósticos? Então, desde esses últimos 20 anos que a gente falou do estigma, né? Eu ouço essa pergunta. Toda geração, todo ano a gente acha que tá tendo um aumento de diagnósticos, né? Aumento de casos. É muito difícil dizer porque a gente tem prestado muito mais atenção. Então, aumenta a identificação. Se a gente pensa, voltando ao que a gente falou no começo da nossa conversa, que 80% das pessoas com diagnóstico de depressão, isso para falar de São Paulo e Porto Alegre, não tem o diagnóstico,
conforme a gente presta mais atenção, conforme a gente fala mais disso, conforme a gente tá aqui no podcast, tá no YouTube, tá nos livros falando, mais gente vai falar, opa, peraí, alguma coisa aqui não tá normal e vai atrás. Umas vão ser diagnosticadas, outras vão no psiquiatra e falar, não, tá tudo bem com você, vai pra casa, feliz, né? Mas isso foi uma coisa que aconteceu na pandemia. Na pandemia se temia que viria um tsunami de doenças mentais, não veio. Tá. Alguns recortes de população mais vulnerável tiveram ali um aumento de prevalência, né? Ou seja, mais gente doente, mas de forma geral, como sociedade, isso não aconteceu em grande medida, mas muito mais gente caiu a ficha que precisava se tratar. Muito mais gente percebeu que não estava bem, e aí você tem uma demanda reprimida gigantesca, né? Você acaba aumentando gente tomando remédio, gente que nem falando um pouco do assunto. com o câncer, né? Que a gente fala, gente, agora todo mundo tem câncer. Fala, não, já tinha, só que não eram capazes de diagnosticar. Eu queria falar um pouco sobre TDAH, que é uma outra questão que aparece muito, aquelas, né? Aqui no meu consultório com a Mesoval, que eu convido, meu marido tem TDAH. E desde que a gente começou a falar sobre isso no YouTube, vem uma enxurrada de… É igual aquela coisa, né? Você falou assim, eu acho que eu quero comprar um carro. Aí vem essas informações todas no Instagram. Por que a gente tá tendo tanto diagnóstico agora de TDAH, principalmente adulto, né? Assim, porque acho que infantil ainda acho que eu via-se mais. Mas agora eu tenho um monte de amigos e conhecidos. Não, eu também tenho TDAH. Isso tem uma teoria. Eu também tenho uma teoria sobre isso, né? Porque eu tenho um caso dentro de casa. Será que antes as crianças com TDAH eram vistas como crianças difíceis, sei lá, burras, que não tem jeito, e agora, enquanto adultos, descobre-se que, não, peraí, não é isso, você tem aqui essa dificuldade que pode ser melhorada com o tratamento? Ou é uma coisa, sei lá, estamos usando mais o computador, a internet… É legal. Para os que não são íntimos, né? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Cujo nome explica os principais sintomas, né? O déficit de atenção, uma dificuldade de se concentrar, de focar, de prestar atenção e, por consequência, de lembrar e de fazer as coisas. E hiperatividade, ficar inquieto exageradamente. Não é a pessoa que fica ali no cinema um pouquinho inquieta, não. É a pessoa que não consegue parar quieta, criança que derruba tudo, enfim. É interessante porque o TDAH, ele é, para mim, um exemplo de como a biologia e a cultura se misturam pra gente encontrar um diagnóstico, pra gente falar sobre diagnósticos. Porque a nossa… Enfim, tem essa discussão, né? Não, é uma coisa, é uma doença, é biológico. Os outros, não, isso aqui é uma coisa inventada, é do nosso tempo e tal. Na verdade, a nossa capacidade de sentar e prestar atenção, ou de focar, ou a nossa capacidade de se distrair, de captar tudo que está em volta, ela tem uma grande determinação biológica. Como a nossa capacidade de enxergar, tem gente que vai enxergar de perto, tem gente que vai enxergar de longe, capacidade de ouvir, de sentir cheiro, enfim, de força. Isso tem variação, né, entre as pessoas. Muito bem. Vamos pensar nas cavernas. Quando a gente morava nas cavernas. Todo mundo, homem das cavernas, mulheres das cavernas. Eu imagino que lá a doença era contrária. Por quê? Porque lá o sujeito que estava bem inserido, que era útil para a tribo, era o sujeito que estava prestando atenção em tudo. Porque você não sabe de onde pode aparecer um leão, você não pode de onde vai cair uma pedra, onde que vai vir uma ameaça, uma tribo rival. Então você tem que estar, assim, disperso, você tem que estar com a sua atenção espontânea, não a atenção voluntária. Você não está de propósito prestando atenção, mas você tá ligado no ambiente todo. Atento. Eu imagino a mãe de um menininho das cavernas lá levando no pajé, o menino, pajé, pajé do índio, né, mas sei lá qual que era, curandeiro. Dá um jeito nesse menino, ele só fica lá fazendo aquelas pinturas rupestres lá, concentrado, a gente chama, ele não ouve, passa o leão, ele não ouve, vai ser comida esse menino qualquer dia. Ele presta muita atenção, ele não se distrai, é preciso que ele se distraia. Percebe? Aí, este mesmo menino transportado para os dias de hoje, ele precisa ficar sentado, prestar atenção na aula, ele precisa aprender a matéria, ou é o adulto que precisa responder o e-mail, precisa se organizar para pagar o boleto e ao mesmo tempo cobrar o outro e tal, muita coisa para fazer. E aí a dispersão se torna um problema. E a concentração é que é o necessário. Então, existe um componente biológico? Existe. No quanto a gente consegue prestar atenção ou não. Agora, o quanto isso é prejudicial depende da demanda que a sociedade cria, que a cultura cria.
Então surge uma doença. De fato, uma doença que não existia nesse sentido. Já existia atenção curta, mas a atenção curta não necessariamente ia ser uma doença porque não trazia prejuízo, né? Não, e Então, imagino que em São Paulo o TDAH seja mais prejudicial do que a pessoa que mora, sei lá, no interior de Minas. Pois vai depender das demandas, né? Então, por que tem mais adulto agora com TDAH? Porque eu acho que a gente começou a prestar atenção que tem gente sofrendo consequências negativas do seu spam atencional, que a gente chama, a sua capacidade de prestar atenção, se organizar, em função do seu contexto, né? E que isso, às vezes, é corrigível com treinamentos cognitivos, com medicamentos, se for o caso, enfim, com o que precisar, né? Com as tecnologias que a gente tem disponíveis. E é muito que nem a ansiedade também, porque, de novo, quando a Lu me contou do TDAH, fui lá ver quais eram os sintomas. Eu falei, gente, eu tenho. Eu tenho. Eu falei, gente, eu tenho tudo isso, eu me distraio. Aí a Lu, que é a minha médica, falou que não tem. mas é isso, é como a ansiedade, né? Se é prejudicial. Perfeito. Porque em algum grau todo mundo se distrai. Não, eu li que era assim, quem anda pela casa escovando o dente tem TDAH. Eu pensei, eu não ando, mas, sei lá, todo mundo que eu conheço anda. Eu ando. E não tenho. É isso, meu marido anda. E ele é zero desconcentrado. Não, assim, a pessoa com TDAH, já tive um paciente que perdeu a carteira, assim, toda semana durante um mês. Meu marido. Né, enfim, fica negativo no banco porque esquece de pagar um boleto que sabe que tem que pagar, mas não é uma vez, é assim, todo mês. Eu tenho um amigo, enfim, eu vi um caso na internet de uma pessoa que eu sigo e conheço, não é meu amigo, mas conheço, que ele falou que ele às vezes que ele, enfim, tá sendo medicado e tal, porque ele falou que ele uma vez esqueceu que tava dirigindo. Assim, ele tava dirigindo, começou a pensar em outra coisa e bateu. Então é nesse nível, entendeu? Não é um pouco distraído, todo mundo né? É isso, é igual a ansiedade. Prestou atenção na conversa, aprendeu já, tá aprovada, nota 10. Já não sou mais tão leiga. Viu? Estamos saindo Já saí desse melhor. episódio, isso, nível 2. Pra falar de saúde mental. Você acha que tem alguma coisa pra prevenir? Desculpa, Lu. Não, imagina. Eu tô muito curiosa. Muita coisa pra prevenir. Essa pra é prevenir. sempre o lugar onde eu quero chegar. E as pessoas sempre falam assim pra mim, não. Tem, sim. Hoje, cada vez mais, a gente tem falado da medicina do estilo de vida. Medicina do estilo de vida vai se tornar uma especialidade, provavelmente, né? Porque é muito impactante, por exemplo, a falta de sono. O sono curto, que muitas vezes é por escolha nossa. Às vezes a pessoa tem insônia, ou às vezes a pessoa trabalha, estuda e circunstancialmente ela não vai poder. Mas na maioria das vezes, ou grande parte das vezes, a gente dorme menos porque a gente escolhe isso. E a falta de sono é prejudicial para a nossa saúde mental. Sedentarismo, prejudicial para a nossa saúde mental. Aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de Alzheimer. Atividade física previne depressão, previne Alzheimer, recupera muitas vezes sintomas de ansiedade. Alimentação saudável associada a melhor prognóstico de saúde mental. Alimentação ultraprocessada associada a picos glicêmicos, estado inflamatório do organismo, deterioração também da saúde mental. Então, tudo que as nossas avós já falavam… Tudo que todo mundo já sabe, tem preguiça de fazer. Tem um livro… Antes desse, e antes do lado bom do lado ruim, que eu escrevi com a assistente, que era o Pílulas de Bem-Estar. E no Pílulas de Bem-Estar eu coloco várias dicas, e na conclusão do livro eu coloco as pílulas mágicas. Por que elas são mágicas? Porque elas servem para tudo que eu falei no livro inteiro. E aí atividade física, sono, alimentação e relacionamento, conexão. Conexão interpessoal. Tudo que as nossas avós já falavam, né? Come direito, menino. Come vegetal. Mas nossas avós levanta não faziam desse sofá. Não, mas lavava. Minha avó lavava roupa no tanque. Não, lavava o quintal. As crianças pegavam coisa na árvore. Sai desse sofá. Não, mas é porque eu ia falar, porque tem uma pesquisa que mostra que as mulheres não fazem esporte, né? Que esporte, em números, os homens fazem muito mais esporte do que as mulheres. Porque também tem esse lugar de é isso. De o homem, no final né? das contas, assim, o homem valoriza os momentos de estar com os colegas, com os amigos. E as mulheres valorizam, em primeiro lugar, o relacionamento. Então, os homens vão jogar bola com os amigos. Tem uma relação interpessoal que passa pelo esporte. E para as mulheres, não. Entendi. Pra mulher tem um estigma da menstruação, né? As meninas, quando começam a menstruar, param de fazer esporte. Porque tem vergonha, porque tem medo de vazar. Porque a menstruação é como se fosse a pior coisa do mundo. No meu caso, não funcionou porque eu sempre fiz esporte individual. Depois, essa foi uma ficha que caiu aos poucos também, né? Quando eu tava conversando na faculdade, o que você já treinou?
caraca, eu nunca treinei um esporte coletivo na vida. Aí você vê, pessoa introvertida, né? Gente, nem eu. Aquelas. Apenas- Vai cair na ficha Tá da vendo? introversão. Aqui, ó. Não, eu faço o quê? Musculação, jogo tênis, agora eu faço luta. Tá vendo? Eu não tenho esporte coletivo. Tá Também vendo? não, balé, natação, Ah. musculação, Ó, as pessoas spinning. se revelando aqui no podcast. Mas eu, Não, de mas novo, mas todo eu acho mundo que já tem sabia. também um lugar do feminino, assim. Qual é o esporte coletivo que as mulheres fazem? Vôlei. Mas muito E pouco, vai handball pegar na o minha número época. disso. Não, é pouco mesmo, porque não é valorizado. E também porque a mulher vai cuidar da casa, o cara vai jogar bola, né? É. Assim, no tradicionalzão. E a mulher vai olhar o homem jogar bola, gente. Aí, não, pelo né? amor de É. Deus. Mas eu acho que a gente tá num momento muito dessa virada, né? Das pessoas entenderem que tudo isso que todo médico sempre falou, que as mães, as avós falavam, realmente faz sentido. E estão É. começando a Sim, se movimentar sem nisso, dúvida. né? Assim, E os médicos começando a dar mais foco nisso, não só falar como um rodapé de consulta, mas colocar isso como protagonista no tratamento. Então, enfim, tem muita coisa para prevenir nesse sentido. É isso. Queria muito agradecer que você esteve aqui com a gente hoje, Foi um falando. prazer, papo super gostoso. Eu amei. Também, e assim, dava pra falar sobre milhões de outras Sim, coisas. dá pra ficar aqui até amanhã. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença. Pessoal, livro do Daniel já está disponível para vocês. Rir é preciso. Eu vou ler, depois procurem lá. Eu roubei esse para mim, a Thaís perdeu. E eu vou ler e depois conto para vocês lá no meu Instagram. E muito obrigada mais uma vez. Prazer. A gente Obrigada. se vê no próximo episódio. Até lá. Até! Este podcast foi produzido pela Tumpats.